Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar sobre triângulos semelhantes. Então, quando que os triângulos são semelhantes? Quando a gente tem pelo menos dois triângulos, tá? Que é o triângulo de reta de ponto A, B, C. E aqui é outro triângulo, que a gente vai chamar os pontos aqui de D, E e F, tá? Então, a gente tem dois triângulos aqui. Eles são semelhantes quando dois ou mais ângulos, né? No caso, se dois ângulos são iguais, os três vão ser iguais, tá? Mas quando dois ângulos aqui, ó, são iguais, tá? São equivalentes. Então, aqui, por exemplo, esse ângulo aqui do ponto B é equivalente ao ângulo ali do ponto D, tá? Esse símbolo aqui, esses três riscos aqui, é chamado equivalente. Então, se B é igual a D e aqui, ó, C, o ângulo de C é equivalente ao ângulo de F, os dois triângulos são semelhantes. Esses dois tios aqui é o símbolo de semelhante, tá? Então, esse é um tipo de triângulo semelhante que pode existir, tá? Então, a gente também pode ter semelhança entre triângulos quando a gente tem dois lados. Quando a gente tem aqui, ó, dois lados que são semelhantes aqui, ó. Vamos dar nomes aqui também. B, A, C. E aqui D, E e F, tá? Então, a gente tem dois lados. Esse daqui é o triângulo semelhante a A, né? Ângulo, ângulo, tá? Esse aqui é L, A, L, que é lado, ângulo, lado, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, esse lado é correspondente a esse lado desse triângulo, certo? Se esses lados forem proporcionais, assim como esse lado aqui, ó, BC, ele corresponde ao lado DF desse triângulo, certo? E esses lados forem proporcionais, né? Ou seja, tem uma razão entre eles, por exemplo, aqui, ó, vamos chamar esse aqui de Bzinho, tá? E esse aqui de Dzinho. E esse aqui a gente vai chamar de Czinho. E essa linha toda, tá? E essa linhazinha aqui, essa linha toda de Fzinho, tá? Então, se a razão aqui, ó, B, D for igual à razão C, F, ou seja, se tem uma proporcionalidade entre essa linha, por exemplo, imagine que aqui é 4, aqui é 8, aqui é 5, aqui é 10, ó, tem uma proporção, certo? Ambos acrescentam vezes 2, né? Esse triângulo tá com o tamanho de linha aqui multiplicado por 2 com relação a esse, tá? Então, isso é proporcionalidade. Então, se a gente tem essa proporção entre linhas, e ainda, se o ângulo entre essas duas linhas que a gente está analisando também forem equivalentes, tá? Forem o mesmo grau, então a gente tem aqui dois triângulos semelhantes, tá? Então, além de a gente ter essa razão aqui, essa razão ser igual, a gente tem que o ângulo B tem que ser equivalente ao ângulo D, tá? Então, isso daqui é um outro caso de proporcionalidade, tá? Aqui é um caso e ali é outro caso. E tem o terceiro caso também de proporcionalidade, que a gente chama de LLL, né? Que é lado, lado, lado. Então, aqui, ó, imagine que essa aqui é o ponto A, B, C. Não, vamos fazer o mesmo lá. A, B, C, igual a gente fez os outros. Aqui, D, E, F, tá? Então, vamos imaginar que aqui, ó, é a linha Bzinha, aqui é a linha Dzinho. Aqui é a linha Azinho, aqui é a linha Czinho, aqui é a linha Ezinho e aqui é a linha Fzinho, tá? Esse é o nome das linhas. Então, se a gente tem uma proporcionalidade entre essa reta e essa reta, que são similares entre os triângulos, são a mesma reta nos triângulos diferentes, certo? Assim como essa reta e essa reta tiver proporcionalidade e essa reta tiver proporcionalidade,
Então, a gente tem triângulos semelhantes aqui de lado, lado e lado, né? L, 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 tá? Então, esses são os três tipos de semelhança entre triângulos, tá? Então, a A, né? Quando dois ângulos forem iguais. Aqui, quando dois lados foram proporcionais e o ângulo desse lado também for equivalente ao outro triângulo. E quando os três lados forem proporcionais. Proporcionalidade, como eu expliquei aqui no de cima. Imagine que aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Aqui 4, aqui 6, aqui 8, ó. Então, a gente tem uma proporção. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Então, aqui, ó, a razão entre esse lado e esse são iguais a 2, ou seja, são iguais. Então, isso é uma proporcionalidade. E isso que garante que esse tipo de triângulo aqui, ele é semelhante ao outro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!